Se você é novo no Tibia, você deve ter olhado os meus primeiros vídeos, e eu realmente espero que você tenha olhado os últimos vídeos. Talvez tenha pensado, cara, o que diabos é esse monte de botão aqui embaixo? Lembra um pouco o WoW, dá um pouco de desespero. Principalmente nos vídeos que eu mostro os meus chars mais fortes, que já tem essas barras aqui completas, com um monte de quadradinho, um monte de item, um monte de coisa. E você deve olhar e pensar, ai meu Deus, é muita informação. E realmente é muita informação. Mas eu tô aqui pra tentar te ajudar a configurar isso daqui de uma forma mais, sabe? Exatamente, daquele jeito, mais delicinho. Então, fica com o tio, que o tio te explica. Mas antes de começar essa explicação, eu preciso combinar 3 coisas com vocês. Primeiro, tudo que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer no chat off do jogo. Ah, mas eu não sei o que é chat off. Aí a gente entra no segundo combinado. Pausem esse vídeo e vão até o canal do Nalu ver aquele vídeo sobre a configuração do cliente em 5 minutos. Muito embora o vídeo não tenha 5 minutos. Mas de verdade vale muito a pena. Eu já falei isso aqui no canal, mas eu vou repetir, porque eu acho que ele fez um trabalho muito bom em explicar coisas que são muito chatas, muito técnicas de um jeito dinâmico. Então, eu vou presumir nesse vídeo aqui que você já foi lá, você já entendeu como configurar o cliente para deixar com essa carinha parecida com o do meu cliente, e você já entendeu, inclusive, o que é o chat on e o chat off. Por isso que aquele alerta de fazer no chat off vai fazer sentido para você. E o terceiro combinado é que tudo que eu vou falar nesse vídeo é extremamente pessoal. Eu não tô aqui para cagar regra, não tô aqui para dizer o que tá certo e o que tá errado. Até porque, na minha humilde opinião, quando você tá falando de hotkey, não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona para você ou não funciona para você. Simples assim. Às vezes o mesmo método pode funcionar para uma galera e para você vai ser uma bosta e vice-versa. Então a ideia desse vídeo é basicamente ensinar para os mais novatos como que esse sistema de hotkey funciona e, claro, compartilhar como eu uso esse sistema, porque talvez ele seja útil para você e aí você tá liberado para copiar se quiser. Mas se não quiser também, obviamente você tá liberado para só ignorar a informação que tá nesse vídeo. Fechou? Agora sim, depois de várias introduções, a gente pode começar a falar de hotkey. Se você é novato no jogo, você vai descobrir que essa barra de ações, e eu vou chamar dessa forma para facilitar, é um mundo quase infinito de possibilidades. De verdade, eu não tô nem exagerando. E eu vou tentar passar por algumas delas aqui para você entender a lógica. Depois eu mostro no outro personagem que eu já tenho com essas abas configuradas certinho, como você pode usar na prática com um personagem mais forte. E aí você tá liberado para personalizar do jeito que for melhor para você. De novo, hotkey é um negócio pessoal e depende também da sua vocação. Eu não vou explicar para todas as vocações, vou explicar uma lógica geral que eu uso e você vê se funciona e adapta aí para você, beleza? Muito bem. Cada quadradinho desses aqui traz uma possibilidade diferente de execução de uma ação no jogo. Você pode configurar para executar uma ação de fala, uma ação de comer uma food, uma ação de soltar uma magia, soltar uma runa. Tem várias possibilidades diferentes. E a gente vai começar clicando com o botão direito para ter uma ideia dessas possibilidades. Então aqui, com esse primeiro botão, eu tenho a vinculação de uma magia, a vinculação de um objeto, de um texto, de uma passiva e de uma hotkey, ou seja, de um atalho para acionar esse quadradinho. Vamos começar pela magia. Eu vou ter essa lista aqui, que é a lista de magias que o meu personagem pode aprender. Repare que está aqui marcada a opção de só mostrar as magias que eu posso aprender. Algumas delas eu posso não ter requisito de level ou algum outro requisito como a roda do destino, que eu vou falar em outro vídeo. Mas eu vou pegar aqui o exemplo do Shorty Mort. Eu vou dar um OK e agora esse íconezinho que representa essa magia está aqui. Se eu clicar, eu vou soltar essa magia, só não estou soltando porque eu estou na PZ. Mas se eu estivesse fora, eu ia soltar essa magia. Eu posso configurar a magia assim, por essa primeira opção, ou eu posso ir para a segunda opção, que é escrever a fórmula dela. Como assim fórmula? Cada skill tem uma fórmula no Tibia. Então essa, por exemplo, tá vendo ali na segunda linha? Shorty Mort. É a fórmula dessa magia. Então se eu vier aqui, assign text, e colocar Shorty Mort, você vai ver que vai aparecer o íconezinho da magia. Então, são duas formas de chegar no mesmo destino. Segundo botão, Assign Object. Você pode colocar um objeto para ficar vinculado nesse quadradinho. Eu vou usar como exemplo o nosso Mushroom. Quando você seleciona um objeto, ele vai abrir essa janelinha aqui com 5 opções. Nesse caso, eu só tenho uma liberada porque é uma comida. Então, eu não posso usar em mim mesmo, nem usar em um alvo, nem ter com mira, nem equipar ou desequipar. Eu só posso usar no sentido de comer. Clicar com o botão direito aqui, eu comi. Agora, se eu clicar com o botão direito aqui, eu
também comi. É a mesma ação, só que aqui embaixo é um atalho. Para isso que serve, inclusive, essa barra de ações. Só que eu também posso colocar o objeto aqui de uma forma diferente. Posso clicar com o botão direito, colocar aqui no objeto igual eu fiz, ou eu pego o objeto e arrasto ele até o quadrado que eu quero. Vai aparecer a mesma janela. Inclusive, esse caminho para mim é muito mais fácil, mas cada um. Como é uma runa, eu não posso usar igual uma food e não posso equipar, porque não é um item equipável. Eu posso usar em mim mesmo, usar em um alvo, que seria aquele alvo que está travado com o quadrado vermelho quando você está atacando, ou eu posso usar com uma mira. Quando é runa, em área, como essa daqui, eu gosto de usar com uma mira. Então eu deixo aqui. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a mira. Se eu estivesse fora da PZ, eu ia jogar avalanche, mas como eu estou dentro da PZ, eu não consigo. Muito bem, próximas opções, eu tenho o texto. Eu já mostrei o texto, né, para colocar magia. Não necessariamente. É claro que eu posso digitar aqui, por exemplo, um Eshura e vai aparecer a magia, como eu ensinei para vocês. Mas eu também posso colocar um outro texto, como por exemplo, um Hi. Aqui no outro quadradinho eu vou colocar um Deposit All. E aqui no outro quadradinho eu vou colocar um Yes. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu for lá no banco para depositar o dinheiro da minha Hunt, no lugar de ter que digitar tudo, Hi, Deposit, eu simplesmente venho aqui e aperto os botões. Hi, Deposit All, Yes. Obviamente eu tenho que soltar isso naquela aba de NPCs que aparece quando você fala com NPC, mas é um atalho. Outro uso possível para isso daqui é quando você está vendendo um item. Então, por exemplo, Sell Mace. Aqui só os de verdade vão lembrar o que isso significa e o que isso representa. Aí você dá um OK e você não precisa ficar digitando Sell Mace toda hora que você quiser anunciar. Você simplesmente clica aqui e joga lá no chat. Próxima opção, Passive Ability. Por que eu vou colocar uma Gift of Life, por exemplo, aqui, que é uma passiva, se eu não uso porque ela é passiva? Para monitorar o cooldown. A Gift of Life é uma passiva que evita a sua morte em alguns cenários e sob algumas condições, e quando ela é procada, ela tem um cooldown para você usar de novo, ou para ela poder ser procada de novo. E aí você pode deixar aqui na sua barra de ações para você monitorar esse cooldown e saber quando ela estiver ativa. Isso também serve para outras skills, como por exemplo, o Avatar, que é uma skill aqui da roda de habilidades, da roda do destino, que eu vou falar no futuro em outro vídeo, mas o avatar aqui de baixo tem um cooldown, a Gift of Life que tá aqui tem um cooldown, e também quando você invoca a sua criatura, o seu pet, o seu familiar, enfim, você também tem um cooldown de 15 minutos, se eu não me engano, e você pode monitorar por aqui. Então você pode ter essa barra de ações não só para executar tarefas ou executar ações, mas também para monitorar. Inclusive, olha as dicas que eu tô soltando aqui sem querer, as quantidades. Como assim? Tá vendo que aqui quando eu coloquei a runa, ele tá mostrando 93? Só que aqui na minha BP tá aparecendo 89. Então que bruxaria é essa? Quando você coloca aqui o item, ele vai puxar todos os itens que você tem no seu personagem, com você. Inclusive, olha aqui os 3 diamantes. Eu tenho 4 avalanches que eu peguei na minha recompensa diária. Então, esse quadradinho, ele me ajuda a monitorar a quantidade de avalanches que eu tenho no meu personagem. Tanto as que eu estou vendo, quanto as que às vezes estão perdidas ali no meio da BP. Então, essa barra de tarefas, ela pode ser muito útil para isso também. Se você é RP, você pode colocar a flecha aqui, e você obviamente não vai usar a flecha, mas você coloca a flecha para você ter noção de quantas flechas você tem, tanto no seu quiver, quanto ao longo das suas BPs ali perdidas em algum lugar. Então é um bom jeito de você monitorar a quantidade do seu supply, as poções, a comida, as runas e tudo mais. Muito bem, próxima linha é a hotkey. O que é essa hotkey? Você não vai colocar um item, mas você vai colocar um atalho para usar o item. Então, por exemplo, vou colocar aqui no Mushroom uma hotkey, Insert. Repare que está no mode Chat Off. Eu falei que a gente ia configurar tudo no Chat Off. E aqui o Insert vai começar a ativar esse quadradinho. Então, se eu apertar Insert, eu comi um Brown Mushroom. Se eu apertar de novo, eu comi outro Brown Mushroom. Essa é a base das hotkeys. É você colocar itens nos quadradinhos e depois colocar uma hotkey que acione aquela ação que você configurou no quadradinho. Eu realmente espero que isso tenha ficado claro, porque eu falando parecia um pouco confuso. Muito bem, agora a brincadeira começa de verdade. Tirem as crianças da sala, coloquem um fone de ouvido, porque a putaria vai começar. Olha só, eu particularmente gosto muito de usar as hotkeys em volta dos botões de movimentação. Como assim? Nós andamos com o WASD, certo? Porque se você anda na flechinha, meu amigo, me perdoe, mas você tá perdendo uma possibilidade de jogar muito mais legal. E não é só o WASD, você tem o Q, o E, o C, que eu não vou conseguir andar porque eu parei na parede, e o Z são as diagonais, certo? Então, essas teclas já estão configuradas para movimentação. Então, obviamente, elas não irão aqui para nossa barra de ações. E aí eu vou usar as teclas que estão nas imediações, porque a ideia é que eu consiga movimentar a minha mão o mínimo possível e ainda assim acionar alguns atalhos. Então, vocês vão ver que no Tab eu tenho uma magia de cura em todos os meus personagens.
Depende do personagem, vai ser uma magia diferente. Mas o Tab é o botão mais confortável, porque ele é um pouquinho maior, mais larguinho, mais fácil de acertar, mesmo no desespero. Então o Tab é uma magia de cura. O 1 é uma magia que tá bem em cima aqui também do W, então eu uso para uma pote de vida. 2, eu gosto de deixar pote de mana, já vou até colocar aqui. 3 e 4, eu gosto de colocar magias de ataque. Depende do personagem, mas eu gosto de colocar magias de ataque. O X é um botão coringa. Vocês vão reparar que ele tá bem abaixo do S, então ele é bem acessível. E aí depende do personagem. Por exemplo, no EK eu gosto de colocar o Eshorimin. No RP eu coloco alguma magia coringa, às vezes uma runa. Não é um atalho que eu uso muito. O R, eu gosto de colocar magias de movimentação. Por quê? Primeiro porque é uma magia que eu uso bastante ao longo da hunt, tem muita criatura que dá paralyze, e a gente se movimenta rápido no servidor, a gente quer se movimentar rápido no servidor. E R também me lembra rapidão, então meu cérebro associa fácil que R é um negócio de movimentação, porque eu quero movimentar rápido. Aí a gente tem do lado o T, puxa para baixo V e B, que são botões bem fáceis ali para você acionar com o seu dedão. E aí nós temos o G e o F. Todas essas magias eu uso conforme a classe. E aí depende. O F eu gosto de usar para runa. E aqui eu quero ensinar uma dica muito importante e muito valiosa. Repare que a runa tá nesse cantinho aqui embaixo. Se eu clicar nela e segurar, tá vendo que ela saiu do quadrado e eu consigo movimentar ela? Então, isso significa que eu consigo passar o item que eu configurei com a mesma configuração, com o crosshair nesse exemplo, de um quadrado para o outro. Ou seja, se eu colocar que esse quadrado vai ser acionado com F, eu posso trocar as runas simplesmente arrastando elas desse jeito. E eu não preciso ficar colocando um atalho para Avalanche, um atalho para GFB, um atalho para de terra, que eu esqueci o nome, um atalho para de elétrico, que eu também esqueci o nome. Eu simplesmente coloco as 4 runas aqui e vou movimentando elas pro lugar do F quando eu for usar. Poxa, eu quero usar Avalanche, deixo aqui. Ah, agora é GFB, eu troco e coloco a GFB. Então, isso é muito legal para quando a gente tem magias que você não vai usar sempre, você vai usar uma delas. O MS, por exemplo, tem o E de fogo, tem o E de raio. O druida tem o E de terra, o E de gelo. Às vezes você vai caçar no lugar que só apanha gelo e não vai usar de terra e vice-versa. Então você não fica gastando hotkey, você facilita o seu trabalho. Por isso que tem vários espaços vazios. É para eu ter essa mobilidade de ficar trocando um item pelo outro. Vocês vão ver que no outro char, por exemplo, eu deixo o High Deposit All Yes aqui. Esse daqui fica um quadrado coringa para eu ficar trocando com o X. E assim por diante. Esses quadrados aqui, F1, F2, F3, F4, F5, F6, são quadrados que eu remapeei para o meu mouse. Eu tenho um mouse daqueles que tem botões nas laterais, sabe? Vou colocar na tela um exemplo, mas é só um exemplo. E aí, assim, importantíssimo você entender que no Pagodeira é proibido você usar macro e é proibido você usar bot. Qualquer sistema externo que faça mais de uma ação ou que facilite demais a sua jogabilidade é proibido. Isso tá lá no site, inclusive eu vou citar aqui também o trecho que menciona exatamente essa proibição. Se você pisar na bola com isso, meu parceiro, não é ban, é delete. Então não tem choro nem vela. Só que o remap é permitido. O que é o remap? O F1, você normalmente aperta ele aqui em cima, no teclado. Mas você pode remapear o seu mouse para que o botão lateral seja o F1. Entende que eu não estou automatizando? É uma ação. Eu estou apertando o F1, só o F1. Só que em vez de apertar no teclado, eu estou apertando no mouse por uma questão de ergonomia. Agora, se eu mapear nesse mesmo botão para ele apertar F1 e F2 no mesmo botão, aí sim eu já vou de ralas. Entenderam a diferença? Se for F1, F1, ok, é uma ação, tá tudo certo, tranquilo? Então, esses botões do F1, F2, F3, F4, F5, F6 é justamente um espelho do meu mouse que tem 6 botões. Então ali, esse é o botão de cima do meu mouse, esse é o de baixo, esse é o da fileira do meio em cima, esse é o de baixo, esse é o da fileira de trás em cima, esse é o de baixo. É um mouse bem comum aí pra jogar MMORPG, jogar até MOBAs da vida, o pessoal gosta de usar esse tipo de mouse porque facilita um pouco, alivia, questão de tendinite ajuda bastante, então eu tenho um mouse desse e fica a dica para vocês usarem também se tiverem. Lembrando, mais uma vez, para ninguém entender errado, uma ação por vez. Se vocês configurarem uma soma de ações, o próprio sistema do mouse vai dizer que isso é uma macro. Se você simplesmente remapear, colocar de um para outro, um para um, tá tudo certo. Aí a gente não tá roubando, beleza? Então beleza, vamos seguir. Bem, agora eu tô aqui no meu EK para mostrar para vocês essa tecnologia em prática. Já tenho todos os buracos aqui preenchidos.
E acho que é um bom exemplo de como tudo aquilo que eu expliquei funciona na prática. Aqui no Tab, como eu falei, é a minha skill de cura. No 1, pote de vida, que para EK faz muito sentido, para outras vocações talvez não faça tanto. 2, pote de mana. No X, eu falei que é um coringa, eu gosto de colocar essa runa do Pagoder aqui para ficar tirando uma pira. É uma runa que não dá dano, você pode usar inclusive aqui na área PZ sem problema, é só para tirar uma pira mesmo. Só que quando eu tô na Hunt eu troco pro Eshori Min. Aí já é um negocinho um pouco mais sério. 3, Eshori Gran, 4, Eshori normal, R de rapidão, então aqui o Tani Her. Lembra que eu falei que no V e no B eram os taunts? Então aqui eu tenho o Esheta Res e aqui o Esheta Amp Res. O T é o Eshori Mas, o G é o Eshori Gran Ico, que são skills de ataque. No F, eu deixo a runa. E aí, como eu falei, eu vou trocando a runa, tá vendo? Poxa, eu tô num lugar que bate fogo, eu vou colocar aqui a GFB. Ou eu tô num lugar que bate gelo, vou colocar aqui a avalanche. Ou eu tô num lugar que não quero usar runa, eu quero atacar de longe com físico, eu coloco aqui o meu Eshori Hur. Então o F é uma skill de atacar de longe, mesmo pro meu Knight. Esse F10 aqui não era pra ser nada, inclusive ele reseta pra F10 toda vez que eu entro no client, porque são spots pra eu me movimentar e adaptar de acordo com a Hunt. Aqui entra aquele negócio que eu expliquei para vocês, do mouse, que está remapeado. Esses 4 botões, que são a segunda fileira e a terceira fileira do mouse, são botões de emergência. Para eu, por exemplo, colocar o amuleto e o ringue, para eu acionar o meu avatar, para eu acionar a minha conjuração. Lembra que eu falei do cooldown? Aqui, ó. Eu consigo ver o cooldown de 1 hora e 59 minutos aqui na minha barrinha. Eu não preciso ficar consultando em outros lugares. Mesma coisa para a conjuração. Aqui eu tenho algumas magias que eu uso muito pouco, mas que estão aqui. Caso eu precise, eu só clico nelas para usar. E aqui tem uma forma legal que eu particularmente não vi outras pessoas usando, mas eu gosto de usar e fez sentido para mim, que é colocar as armas e o elemento delas embaixo. Porque como eu tenho memória de peixe, eu preciso dessa colinha para eu lembrar qual que é qual. Então eu coloco aqui embaixo Fire, que eu não vou usar para falar, mas ela me diz que a espada de cima é de Fire, essa é de Ice, esse de Físico, essa é de Earth, essa é de Death, essa é de Energy. E aí eu separei 3 de 2 mãos, 3 de uma mão e o escudo no meio. E aí quando eu vou fazer a troca, por exemplo, eu clico na espada de uma mão, clico no escudo. Aí depois eu vou desfazer a troca, eu clico no escudo, clico na espada de 2 mãos. Basicamente é como eu uso. Aqui eu tenho os rings e amulets da Store. Aqui eu tenho o Food e o Turagram, que nesse level que eu tô já não faz tanta diferença, mas ajudou por muito tempo. E as bombs e Destroy Field eu deixo aqui no cantinho, porque eu uso muito pouco, só quando eu vou fazer raid. Mas de resto, eu não uso, então eu nem deixo uma hotkey atrelada a elas. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre as hotkeys. Eu espero que eu tenha ajudado você a pelo menos entender como esse sistema funciona. Também espero que esse vídeo não tenha ficado chato. E também é uma informação bem técnica. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder. Agora eu tô um pouco mais ligado com os comentários da galera. Eu tava esquecendo de ver isso nos primeiros vídeos. E se precisar de alguma ajuda também, pode me chamar no Discord, pode chamar no jogo. Eu tô à disposição. Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou.